Vamos agora para a próxima questão aí na telinha. Tem aí, não se fazem mais nobres como antigamente, pelo menos na química. As descobertas de composto como, aí colocou aí o selênio aí na fórmula, tá certo? Em 1962 e recentemente obtido contrariam a crença comum que elementos do grupo dos gases nobres da tabela periódica não reagem para formar molécula. Então observa aí, vestibulando, você está vendo aí um mousezinho, ó, nós temos aí ó, esse elemento dos gases nobres e aqui também o elemento da família 8A dos gases nobres. Então esse texto aqui foi até da Folha de São Paulo e a matéria era bem interessante que dizia isso, ó, não se fazem mais nobres como antigamente, pelo menos na química. Por quê? Porque esses elementos aqui que são gases nobres apareceram aqui formando esse composto, tá? E nós aprendemos esses dois compostos que foram descobertos aí em 1962. E nós aprendemos que os gases nobres, tá aqui o argônio, eles não formavam substâncias, porque eles já tinham 8 elementos, eles já são estáveis, então eles não formavam ligações químicas, só que descobriram isso. Então são exceções, tá bom? Aí ele perguntou na letra A, ó, explique por que os gases nobres têm essa tendência a baixa reatividade. Então, repetindo, explique por que os gases nobres têm essa tendência a baixa reatividade, ou seja, a não formar ligação. Então ele quer saber por quê. Então vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Os gases nobres, que você sabe lá na tabela, né, estudaram aí o ano todinho e agora estão revisando aqui comigo, pertence lá à última família da tabela, 8A, né? E vocês sabem, ou 18, né, na nova divisão. Então vocês sabem que esses elementos, eles são estáveis, ou seja, eles têm 8 elétrons na última camada, ou no caso do hélio, ele tem 2 elétrons na última camada, né? Então eles são estáveis, eles não querem mais fazer ligação, porque os outros elementos, como o flúor, por exemplo, ele é muito reativo, que ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Se ele ganhar mais um, ele fica com 8. Então ele é muito reativo, né? Como o sódio da família 1A, o sódio Na, ele tem 1 elétron na última camada e 8 elétrons na penúltima. Se ele perder esse 1 elétron, ele perde o 1 elétron que tem na última camada e passa a ficar estável, porque na penúltima camada ele tem 8 elétrons, ele perdendo esse 1 da última camada, ele fica com 8. Então ele quer perder 1, porque ele só tem 1 elétron na última camada. Assim que perder esse, ele se torna estável, porque na penúltima tem 8 elétrons. É por isso que a gente não encontra aí o sódio passeando o Na, o sódio, o símbolo do sódio é o Na, a gente não encontra o sódio passeando aí pela natureza, né? Por quê? Porque como ele só tem 1 elétron na última camada, ele quer se ligar, então a gente sempre encontra o sódio, um óxido ligado a alguma coisa, você não encontra aí o sódio sozinho, né? Você encontra muito a base, o hidróxido de sódio, o Na, o H, então o Na está sempre ligado, porque ele quer perder aquele elétron para ficar estável, já que a penúltima camada dele tem 8 elétrons e 8 elétrons dá estabilidade. Então, a letra A queria que você explicasse por que os gases nobres têm baixa reatividade. Dificilmente ele se liga. Você veja aí que foram descobertos 2 compostos que tinham os gases nobres se ligando, mas nós sabemos que eles não fazem ligação porque eles já estão estáveis com 8 elétrons. Então ele perguntou para você explicar por que não liga, os gases nobres não são reativos, não fazem ligações. Então qual seria a explicação? Porque os gases nobres já estão o quê? Já estão estáveis por possuírem na sua última camada 8 elétrons, tá certo? Com exceção do hélio, que nós sabemos que ele é um gás nobre que só possui 2 elétrons na última camada, mas está estável porque 2 elétrons eles têm spins contrários, lembram? Então ele está completinho, um spin mais um meio, o outro menos um meio, então ele termina estável. Então essa seria a resposta para a letra A. Interessante observar aí que você não tenha obrigação, vestibulando, de saber
que descobriram dois compostos, como foram colocados aqui, dois compostos químicos, em que tinham os gases nobres ligados. Você não tinha a obrigação de saber isso, mas o vestibular ele traz essa informação. Então são exceções em que os gases nobres aparecem ligados, aparecem formando aí um composto químico, tá certo? Mas como ele deu essa informação, a partir dessa informação ele perguntou exatamente para você explicar por que os gases nobres têm baixa reatividade. Não é comum aparecer composto, né? Aí você vai explicar exatamente como a gente disse, porque eles já estão completos, é a teoria do octeto, eles já estão estáveis. Na letra B, ele diz que sabe que os menores elementos desse grupo, né, quais são os menores elementos do grupo dos gases nobres? O neônio e o hélio. Então ele pergunta, permanece sendo únicos gases nobres que não formam composto de forma alguma, mesmo com elemento muito eletronegativo como o flúor. Justifica esse comportamento. Então, porque o hélio e o neônio, todos os gases nobres, o hélio, o neônio, o argônio, todos os gases nobres, dificilmente ele forma alguma ligação, tá certo? Dificilmente ele forma alguma ligação, mas ele diz que o hélio e o neônio é mais difícil ainda formar algum composto. Por quê? Aí você tem que lembrar, lendo aí a letra B, ó, a letra B ele diz, ó, sabes que os menores elementos deste grupo, ou seja, dos gases nobres, o hélio e o neônio, permanecem sendo os únicos gases nobres que não formam composto, mesmo com elementos mais eletronegativos, que é o flúor. Justifica esse comportamento. Então, olha como eu botei aí na telinha a resposta. A letra A, ele queria saber por que os gases nobres não são reativos. Aí eu coloquei, ó, na letra A. Os gases nobres têm tendência a baixa reatividade por apresentarem 8 elétrons na última camada. Essas configurações eletrônicas são estáveis, tá certo? É a teoria do octeto lá de Lewis, tá certo? No caso do hélio, a configuração é 1s2, ele está estável só com 2, uma exceção. Então aqui a resposta é da letra A. Lembre-se, na letra A, ele perguntou por que os gases nobres são pouco reativos, ou seja, faz poucas ligações. Então a resposta é porque ele já possui 8 elétrons na última camada. E na letra B, ó, na letra B ele quer saber por que o hélio e o neônio não aparece nem numa exceçãozinha como essa aqui que foi descoberta, eles não aparecem. Aí vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Vocês lembram que o hélio e o neônio, eles estão lá em cima da tabela. Se eles estão lá em cima da tabela, o hélio só tem uma camada, porque aquela primeira linha, né, da tabela, depois a gente vai mostrar aqui para vocês, só tem o hidrogênio e o hélio, ele só tem uma camada. O que estão na segunda linha horizontal possuem 2 camadas. Os que estão na terceira linha horizontal possuem 3, os que estão na quarta linha horizontal possuem 4 camadas. Aquela tabelinha periódica é ótima, é bem arrumadinha para a gente. Nós vamos ter uma aula aqui ainda essa semana só sobre essa parte de tabela periódica. Então, nós temos 7 linhas horizontais, tá certo? Então, se você pegar os elementos que estão na 7ª linha, eles vão ter 7 camadas. Ora, o hélio e o neônio, o hélio está na primeira linha, só tem uma camada, e o neônio está lá na segunda, só tem 2 camadas. Aí ele pergunta, por que esses aqui não se ligam mesmo? Aí qual é a justificativa? Porque o hélio só tem uma camada, então aqueles elétrons estão bem próximos do núcleo do hélio. Nós aprendemos, falando na questão anterior, que o núcleo, se encontra lá dentro do núcleo os prótons e os nêutrons. Os prótons são positivos. Então, se os elétrons do hélio só tem uma camada, está bem próximo do núcleo, vai aparecer uma força de atração entre os elétrons e o núcleo que é positivo, o hélio. Então, essa força de atração faz com que os elétrons do hélio não queiram se ligar com ninguém, porque ele está bem próximozinho do núcleo do hélio, só tem uma camada. A mesma coisa ocorre com o neônio. Os elétrons do neônio não querem se ligar com ninguém, primeiro porque ele já está estável, já tem 8 elétrons na última camada. E segundo, porque só tem 2 camadas, então está muito próximo do núcleo. Então a força eletrostática, ou seja, a força de atração do elétron das camadas que está bem próximo do núcleo, ele faz com que os elétrons sejam atraídos por esse núcleo muito fortemente. Então, eles não vão querer ligação nenhuma, porque ele já está atraído pelo núcleo. Então, é por isso que o hélio e o neônio, que estão lá em cima da tabela, só tem uma
e 2 camadas, respectivamente. Então, os elétrons da camada estão muito próximos do núcleo, então eles não querem se ligar. Os que têm 7 camadas, então o elétron está um pouco mais afastado do núcleo, pode, numa exceção ou outra, formar essas ligações, ok? Então, olha como eu botei na tabelinha a resposta da letra B. Olha aí na telinha. O hélio neônio apresenta raios atômicos pequenos e elevados potenciais de ionização. Essas características dificultam as interações eletrônicas com outros átomos. Então, como eles apresentam raio atômico pequeno, significa o quê? Que os elétrons deles estão muito próximos do núcleo, por isso que os elétrons são atraídos pelo núcleo, que é positivo, e dificilmente eles vão fazer ligações. Por isso que o hélio neônio, que já são gases nobres, né, eles aparecem isolados mais ainda, nem em exceções eles formam ligações, porque o raio dele é muito pequeno, só tem 1 e 2 camadas, significa então que os elétrons são atraídos fortemente pelo núcleo, por isso que eles não formam ligações, ok? Ok, vestibulando, para cá, beleza essa questãozinha? Só mais um detalhe, eu falei aí sobre potenciais de ionização, vamos voltar aí na telinha que eu coloquei assim, ó. O hélio neônio apresenta raio atômico pequeno, lógico, só tem 1 e 2 camadas, então o raio dele, o tamanho dele, ele é pequeno, está próximo do núcleo, por isso que eles são muito atraídos pelo núcleo, e esses elétrons, em vez de fazer ligações com outros, eles são mesmo atraídos pelos prótons ali. Então, o positivo do próton atrai os elétrons e ele não forma ligações. E elevados potenciais de ionização. Que danado é potenciais de ionização? É para cá. Então, o potencial de ionização ou energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso, isolado. Então, cada átomo, para você arrancar um elétron dele no estado gasoso, ele isolado, você tem que gastar uma certa energia para arrancar. Então, se um átomo tem lá seus elétrons e você quiser arrancar aquele elétron dele, então se você isolar esse átomo e se ele estiver no estado gasoso, para você arrancar esse elétron, existe já um valor calculado, que é a energia de ionização, o potencial de ionização, que é a energia necessária para arrancar esse elétron. Então, para arrancar esse elétrozinho aí, você tem que gastar uma certa energia. Lógico que o hélio neônio, como eu disse, o hélio neônio, o neônio tem 8 elétrons na última camada, então já está estável, e além disso ele só tem 2 camadas. Então esses elétrons estão muito próximos do núcleo, que é positivo. Então esses elétrons são atraídos pelo núcleo, que é positivo. Como eles são atraídos pelo núcleo, que é positivo, para você arrancar um elétron desse, você tem que gastar muita energia. Por isso que o neônio ele tem uma energia de ionização muito alta, tá certo? Porque ele está estável e tem 8 elétrons na última camada e é pequeno o raio atômico, só tem 2 camadas. Então esses elétrons são atraídos pelo núcleo. Então dificilmente você arranca um elétron no neônio ou do hélio, que só tem 2 elétrons e só tem uma camada. Se o hélio só tem uma camada, esses elétrons estão lá perto do núcleo, que é positivo, onde estão os prótons, eles são atraídos por essa força eletrostática, positivo e negativo se atrai. Então, para você arrancar um elétron do hélio, você tem que gastar uma energia enorme, por isso que o hélio tem uma alta energia de ionização ou um alto potencial de ionização. Ok, vestibulando? Beleza essa questão? Então, vamos agora para a próxima questão.